Então a gente vai entender que uma pessoa chega com um problema de pulmão e vocês vão estudar 3 coisas muito especiais. Uma delas se chama matéria médica homeopática. Essa matéria médica homeopática é assim. Uma substância qualquer, vou pegar aqui uma chamada platina. Essa substância, ela foi usada, foi dada para várias pessoas, e à medida que a pessoa usava a substância, ela apresentava algumas características. Uma série de características. Essas características, todas elas, são denominadas de patogenesia. Patogenesia. Essas características. Eu dei para a Karine, eu dei para o Emerson, para o Henrique, ele bebeu. Aí ele, olha, Milton, eu senti isso quando eu bebi. Aí eu escrevi aqui. Eu senti isso, eu senti. Aí, à medida que muitas pessoas foram sentindo, foi entrando nessa lista. Então, essas são as características. O grande lance é que a gente entenda que essas características que compõem o ser, egoísmo, arrogância, impetuosidade, que vocês destacaram quando vocês falaram de vocês, isso é parte de um ser, substância. E quando eu entendo isso no ser, e onde é que isso se manifesta? Onde é que o meu orgulho, eu posso encontrar o meu orgulho? Porque eu posso ser uma pessoa sorridente, tranquila, eu posso ser uma pessoa serena, bonachona, e posso ser super orgulhosa, não posso? Quem é que de vocês vai chegar num consultório, de qualquer consultório, numa primeira consulta, e chega assim, olha, eu vim aqui que eu sou muito arrogante. Eu estou aqui porque eu sou, na fiel, eu sou adúltero, eu sou infiel, eu sou sacana, eu sou mentiroso. Quem é que vai chegar assim? Agora, como é que você descobre que essas pessoas são assim? Pelas queixas que elas se apresentam. Quando ela fala, como ela fala do fígado, quando ela começa a reclamar muito do joelho, quando ela começa a reclamar daquela parte do corpo, peraí, ela não disse, mas inconscientemente ela está falando. E eu vou querer saber o que ele sente. O que você sente? Como é que estão as coisas e tal? Mas para que eu quero saber? Para saber qual é o medicamento? Também. É 30%. E os outros 70%? É para saber quem é você. Quem é você, afinal de contas, que está aqui diante de mim? Você tem dificuldade para falar de mim. De você para mim, Paulo. Mas quando você começa a responder minhas perguntas, você está falando de você. E eu estou enxergando você. E quando eu enxergo você, eu vou fazer 2 coisas com isso que eu enxerguei. Eu vou separar uma substância que melhor vai te ajudar e eu vou devolver você para você. Eu tenho que saber fazer do meu encontro com o cliente um encontro para devolver ele para ele mesmo, porque quando ele atravessa a porta do consultório e vai embora, é ele com ele mesmo. Mas eu não posso pegar Renata e dizer ao final da consulta, Renata, seu problema é que você é muito arrogante, você é muito orgulhosa, você é muito metida. Eu posso falar isso? O que eu vou estar ganhando com isso? O que eu vou estar acrescentando com isso na vida da pessoa? Você é muito irônica, você é muito debochada, você é muito sacana. O que se ganha com isso? Agora, quando eu entendo o seu grau de arrogância, eu vou tentar ajudar você a refletir sobre isso. E aí eu começo a fazer perguntas do tipo, Renata, como você lida com as pessoas arrogantes no seu cotidiano? Então eu preciso ajudar o paciente a perceber o que está acontecendo. Será que eu sou tão arrogante assim, Milton? Não sei. Será que é, Renata? O que te levou a pensar sobre isso? Aí eu preciso mudar. Mas por que você precisa mudar? E ela vai levar isso com ela. O que está mudando não é o remédio, não é a homeopatia. É ela. É a consciência dela. As 2 coisas precisam acontecer junto. A homeopatia, a substância, ela já ajuda a abrir essa percepção.
E quem é que sabe que vai no médico porque está com orgulho, que precisa mudar isso? Eu vou no médico, eu estou com problema no fígado. Eu vou porque as minhas plaquetas estão baixas. É como a Renata falou. A Renata deixou bem claro. Às vezes não é sacanagem da pessoa. Nem ela sabe o que ela é. E tem aquela história, né, de que 95% de você não faz a menor ideia. Por que você está aqui hoje? 95% você não sabe por que você veio. E aí, como lidar com isso? Então, nós precisamos entender, e aqui gira tudo que vocês precisam aprender enquanto terapeutas homeopatas, nesse pequeno triângulo. Se você entender isso, você vai ficar muito bem. Primeiro, para que tudo isso que eu estou aprendendo? Para que tudo isso? Nós falamos hoje no começo do nosso encontro. Para quê? Para a vida, para o ser. Para quê? Eu estou aqui com um problema. Milton, eu vim para uma consulta. E é muito interessante quando você começa a fazer essa pergunta para o paciente. Eu vim para essa consulta, mas para que você veio para a consulta? Eu quero ficar bom, mas para que você quer ficar bom? Então, assim, olha para você mesmo agora, e a última vez que você for procurar ajuda, a pergunta é, para que você quer ajuda? Não é para resolver esse problema que você tem? Agora, para que você quer resolver esse problema? Porque ele me incomoda, só por isso? Ah, então ele parou de me incomodar. Para que você quer ajuda? Para você fazer o que você tem que fazer na sua vida. E o que é que você tem que fazer na sua vida? Como é que você vai fazer na sua vida se está com dor? Se está com limitação? Se você está com impedimento? Como é que você vai fazer? Agora, mas se eu vim para fazer uma coisa e a vida está me impedindo, então a vida é injusta. Mas você já pensou também na possibilidade de que eu estou com impedimento justamente porque eu estou forçando fazer o que não é para eu fazer? Mas, afinal de contas, o que é que eu tenho que fazer? E quem é que pode dizer para mim o que é que eu tenho que fazer? E quanto mais eu conhecer de mim mesmo, mais eu vou poder saber responder essa pergunta. Por que eu quero esse trabalho? Porque eu quero ganhar dinheiro. Mas por que você quer ganhar dinheiro? Vamos continuar aprofundando. Para quê? Mas o fato é que eu tenho que entender para que eu estou fazendo? Para o ser. Para ajudar o ser a encontrar o seu caminho, fazer o que ele tem que fazer. Qual é o nosso grau de convivência? Pouquíssimo, pouquíssimo. Qual é o grau de convivência seu com o seu companheiro ou com a sua companheira? Qual é o seu grau de convivência com seu filho ou com sua filha? E agora, a pergunta maior. Qual é o grau de convivência de você com você mesmo? E um dos maiores motivos de adoecimento do ser é o distanciamento dele mesmo. Então, eu estou aqui aprendendo a lidar com o ser. E o ser não é um amontoado de órgãos. E o ser não é um amontoado de reclamações, de queixas, de coisas erradas, como muitos aqui registraram. O que é esse ser, afinal de contas? Eu tenho que entendê-lo. E quando eu entendê-lo, eu vou usar essa matéria médica, nós vamos entender legal. Vocês vão dominar, vocês vão ficar muito fera nisso. O que é essa matéria médica? O que é platina? Arsenicum album. Veja se algum de vocês se identifica com essa matéria médica homeopática, chamada Arsenicum album. É um veneno. É o arsênico, que em doses ponderais não mais tem efeito toxológico. Arsenicum album. Uma criatura que desde cedo, muito cedo na vida, ela teve que se virar. Começou muito cedo, as crianças. Ela não tinha opção, ela não tinha alegria, não tinha brincadeira, ela tinha assim, eu tenho que me virar. Eu tenho que correr atrás do prejuízo. Ninguém, se eu não correr atrás, geralmente perde o pai, a figura do pai, ou geralmente perde a figura daquele provedor, o pai morreu, ou o pai ficou incapacitado, alguma coisa parecida. Então, teve que trabalhar. Geralmente, a Arsenicum album teve que cuidar de uma prole. É o irmão mais velho que assumiu os irmãos
mais novos. Ou uma pessoa da família, um tio que assume a responsabilidade, um primo que assume a responsabilidade por todos e começa a trabalhar e põe na cabeça que ele é que tem que cuidar de todo mundo. Então ele se torna uma pessoa crítica, uma pessoa cobradora, uma pessoa exigente. Ele se torna uma pessoa perfeccionista. Ele cobra todos os detalhes de todo mundo e principalmente dele mesmo. Ele não admite falhar. E o engraçado, nós vamos estudar juntos, nós vamos compartilhar aqui 198 substâncias. E ao final de cada uma delas você vai dizer, cara, eu preciso dessa substância. Eu estou precisando disso aqui. Nós estamos diluídos na humanidade. Quando se diz que a humanidade sou eu, não é à toa. O que você sofre é muito meu, o que eu sofro é muito seu. Só que eu estou tão envolvido na minha dor que eu não consigo perceber a sua dor. E quando você começa a trabalhar terapeuticamente, você percebe, cara, você está passando a receita para o paciente, e quando ele sai, você já liga para a farmácia, me separa aí, por favor, que eu estou precisando e tanto. É desse jeito que funciona, é assim que vai funcionar. Então, Acene com Álbum, ele tem um movimento de uma necessidade de prover o futuro. Eu não quero mais passar necessidades. O futuro para mim é temeroso, então ele precisa de economia, ele precisa de segurança, ele precisa de poupança, ele se torna avarento, ele se torna seguro com as coisas, ele está o tempo inteiro medindo e pesando as coisas, ele está sempre guardando alguma coisa que ele pode precisar daquilo no futuro. Não, essa chave de fenda eu posso precisar ela, deixar ela aqui guardada. Ele tem sempre tudo que você precisar, Acene contém. Qualquer coisa que você precisar. Qualquer ferramenta. Imagina uma ferramenta que aperta lâmpada de astronave. Ele tem. Entende o exagero? Qualquer coisa. Então, ele tem um problema sério com limpeza. Tudo precisa estar limpo ao redor, tudo precisa estar organizado, catalogado. Acene com Álbum organiza a geladeira por ordem alfabética. Alface, brócolis, couve. Né? Acene com Álbum organiza as roupas dele por tonalidade. Mais escuro, mais claro. Ele sabe exatamente onde estão as coisas dele. Ele sabe exatamente... Ele faz todas essas coisas. Alguém se identificou com essas questões todas? Acene com Álbum. Acene com Álbum. Quando é que essa criatura está em harmonia? Ele vai deixar de ser organizado? Ele vai deixar de ser crítico? Não. Quando ele não se incomoda com isso. Então, um exemplo. A gente começa a tratar um paciente que é assumidamente, reconhecidamente Acene com Álbum. Uma das primeiras perguntas que a gente identifica essa pessoa é: você dorme com louça suja? A resposta é não. Não, ele tem uma festa na casa dele, a festa dura até 5 horas da manhã, é sábado, ele termina, todo mundo vai embora, o que ele vai fazer? Vai lavar a casa. Ele vai arrumar a casa. Esse é Acene com Álbum. Aí você começa a fazer um tratamento. Quando é que ele está melhor? Quando ele diz, nossa, você manda dormir com a louça acesa, a louça suja. Aí você já pode dar alta para ele já está ótimo. Ele já está resolvido. Ele já relaxou, ele vai continuar limpinho, organizado, mas ele não vai... depois eu vejo isso. Ele dorme tranquilo. Não vai aos estresses. Então, e a gente precisa entender que a matéria médica também é um ser. Que eu estou aqui desafiando vocês, o que eu estou aqui convidando vocês é dar esse passo além. Aí onde essas pessoas não foram. Esse lugar é um lugar diferente. Que lugar é esse? A psicanálise está dentro desse lugar. A psicanálise está profunda. Jung está profundamente dentro desse lugar. Entende? Agora, é um lugar tranquilo? É muito mais fácil a pessoa chegar e eu ter uma informação, uma série de informações, ela chega com uma série de queixas, eu encaixo a queixa na informação que eu tenho, eu dou uma substância, funciona, sim, a homeopatia funciona, e a pessoa vai embora e pronto. E o desafio de estar aqui com cada um de vocês é ir além. Porque se você escolher um ofício, uma função, se você está numa função, aquela função ela tem muito mais serventia para você do que para o outro, principalmente na relação com o ser. Entende? Então, o que é que eu preciso me transformar nesse processo todo? E o desafio desse curso é que você desconstrua você para você se reconstruir de uma forma mais lúcida possível, com ferramentas novas, com um novo ferramental.
Primeiro a Marta e depois a Renata. Tem alguns pontos. Primeiro ponto, a agressividade da pessoa. Porque pode parecer que não, mas a minha condição, ela constrói uma zona de conforto. Então, assim, você percebe que toda pessoa que está para sair da sua zona de conforto, ela sente agressividade. A agressividade começa a pulsar. E ela se torna irônica. O paciente se torna irônico. Você faz uma coisa, ela é grosseira. E aí você, não posso fazer mais nada. Então, assim, como que você vai selecionar? Você vai saber, Renata. Você vai entender. Eu estou aqui para ajudar vocês a abrirem para isso, olhar para o outro e perceber qual é a dela. E a gente aqui não pode julgar. Aí entra naquela tarefa que eu passei para vocês. Não vou perder aquela tarefa da entrevista lá da galera do Haddad, a galera do Bolsonaro. Não vou perder isso, não. Porque é aqui que vai entrar essa minha fala. Com quem você vai lidar? Quem é que vai estar diante de você? Qual é o paciente que vai procurar você? É o do seu partido político? É o do seu time de futebol? É da sua religião? Então, a paciência. Nunca julgar, nunca criticar. Então, vou repetir. Vamos lá, tarefas. Quem fez as tarefas, levante o braço. Quem conseguiu fazer aí? Muito bem. Vamos começar. Lá atrás. Estela. Estela. Fale da sua experiência, Estela. Compartilhe conosco. Primeiro, a pesquisa que eu pedi para você, conversar com 2 bolsonaristas e 2 radadistas. Como é que foi isso? Foi tranquilo? Entendi. Vocês estão conseguindo acompanhar isso? Eu estou conseguindo destacar tudo um aspecto positivo aqui, nada negativo daqui, nada positivo lá e tudo negativo lá. É importante que você... E eu coloquei para vocês, nós não estamos aqui avaliando questões políticas, nós estamos falando sobre o ser e os mecanismos que... Qual foi o grande objetivo quando eu coloquei essa tarefa? Não foi para você avaliar o que o outro pensa. Não foi para perceber. É para perceber como que você lida com o outro. É o que você sente quando você tem que conversar com aquela pessoa. Entende? Veja bem, eu não estou aqui, eu não estou nem querendo saber se ele está certo, errado. Eu estou aqui cuidando de vocês, eu estou investindo em vocês, no seu íntimo. Porque você vai lidar com uma pessoa que vai chegar diante de você como paciente e ele vai colocar algo que para você é completamente estarrecedor. Estarrecedor, é algo assim totalmente fora dos propósitos. Ele vai dizer para você que ele faz aquilo que acredita na fé. E o que você vai fazer? Você vai dar uma porrada nele? É isso, querida, é isso. Você me trouxe isso. Não é a resposta, não é o que o outro pensa, é o outro, é o outro. Um dos problemas, nós, enquanto seres humanos, é que nós somos xiitas, jihadistas nas nossas posições. Ou a gente está aqui, ou a gente está ali. O budismo vem com muita propriedade dizer, escolhe o caminho do meio, te acerena no meio. Eu lembro que eu era moleque, muito moleque mesmo, e fui num desses parques de diversão que tinha uma canoa chamada Viking. Coisa mais idiota que eu já fiz na minha vida, né, diga-se de passagem. Aí eu peguei e disse assim, eu sentei na canoa e eu entrei primeiro, eu sentei no meio. Eu falei assim, aqui não tem graça não. Aí eu fui lá, sentei na ponta, na pontinha assim, né? Quando ele faz a curva, ele fica literalmente aqui assim, né? E quando eu chegou lá assim, por um lapso de segundos, eu perguntei, meu Deus, por que eu existo? Né? Qual o sentido da existência? Não tem sentido estar aqui, né? Então, assim, ou seja, você vai para um extremo. E o grande desafio é, quanto mais sereno você está diante das perturbações externas, mais você está perto do seu centro. Quanto mais você se machuca com a agitação do seu redor, mais você está na margem, mais você é marginal. O lugar mais calmo da tempestade é no centro da tempestade. É lá no meio. E quantos de nós consegue fazer isso? E um outro detalhe, nós estamos aqui para trabalhar o humano, acolher as diferenças.
Hoje, já na altura dos meus 56 anos, já não sou tão ligado em futebol como eu era quando eu era moleque, assim como o meu sobrinho hoje é ali, o Paulinho. Eu era moleque, eu era botafoguense fanático. Então, assim, eu brigava mesmo com os flamenguistas. Nossa, era um terror. Os meus melhores amigos hoje são flamenguistas. Os meus melhores amigos. Mas o meu primeiro paciente, há 30 anos atrás, chegou diante de mim com a camisa do Flamengo. Juro para vocês. O meu primeiro paciente sentou e eu pensei, cara, eu tenho que ajudar esse cara a ficar bem. Eu falei, caracas. Pois é, de repente era a única camisa que ele tinha para usar. E aí? E ali naquele... Juro isso, aconteceu. Era na época, até onde eu consigo lembrar, o único preconceito que eu tinha na vida. Era contra os flamenguistas. Eu tinha. E ele na minha frente, quando terminou a consulta, que ele, né, um jovem, mais ou menos da minha idade, na época eu estava com 28 anos, e terminou a consulta, ele veio e me deu um abraço, assim, emocionado, e falou assim, muito obrigado, você foi muito especial na minha vida. Nossa, aquilo ali, caramba, como eu tenho que melhorar, né? Aí pronto, né? Quase que eu me tornei flamenguista, né? Muito especial. Agora, veja bem, o que nós estamos colocando é que nós temos que ter o nosso posicionamento. Eu tenho o meu posicionamento. Eu tenho os meus ideais, eu defendo os meus ideais. Mas, e se eu for precisar ir a um lugar público para defender, eu vou colocar, não vou ter medo de colocar isso. Mas o que eu estou colocando é que, primeiro, eu não nego o que eu sou, eu não nego o que eu sinto, mas eu acolho o que o outro é. O pessoal do evangélico, você é pastor? Já me perguntaram, você é pastor? Já me perguntaram, você é pai de santo? Já me perguntaram, você é ateu, né? Por que eu faço isso? Eu sou falso, eu sou hipócrita? Não, eu acolho. Eu abro mão de mim para acolher. E eu tento fazer com que ele pense. E eu já vi eleitores, depois de uma consulta, eleitor do Haddad dizer assim, cara, eu tenho que rever alguns passos. E eu já vi eleitores do Bolsonaro, eu tenho que rever alguns passos. Porque eu levanto o questionamento. Como é que você vai acolher um budista se você não entende nada de budismo? Se você nunca se permitiu ler um livro do budismo? Eu quero que vocês esqueçam os rótulos. E, Vitória, o seu pensamento é mais do que justo. E é muito bom, jovens como você, com esse engajamento. Mas a maior revolução que a gente faz é a gente mesmo, é o nosso agir. É o nosso ser, a nossa presença honesta, digna, inteira. Realmente, por que eu estou aqui fazendo o que eu estou fazendo aqui? Para você melhorar. Se você melhora, independente de você ser do Haddad ou do Bolsonaro, se você alcança um grau de equilíbrio e consciência, você discerne. Não precisa ninguém dizer para você que você está certo, que você está errado. Você mesmo, você começa a separar, você começa a agir. E se todo mundo começa a agir, as coisas vão começar a ficar diferentes. Tudo que vocês fizerem pela vida, pelo externo, na verdade é apenas uma parte do que vocês estão fazendo por vocês mesmos. O seu maior compromisso é com você. E a pessoa que você mais pode ter acesso e ser útil é com você mesmo. Abra-se para isso, tá? Se o outro está certo ou está errado, deixa ele lá e vamos trabalhar a gente. A proposta e o desafio é a gente superar, é a gente saber que a gente pode ir um pouco além. De que forma? Entendendo os princípios de cada uma delas. Ok? Então tá. Para a alopatia, aquilo que se apresenta, que é denominado como doença, aquilo que se apresenta no ser, na verdade, é uma doença e tem que ser eliminado. Qualquer coisa que você sinta e o que você sente, qualquer sensação, ela já está catalogada ou como um elemento, como um sinal, ou como um conjunto de sinais, que a gente vai chamar de síndromes. Então, para a alopatia, são doenças, e para a homeopatia são sinais e sintomas. Isso aqui é muito importante vocês estarem absorvendo essas ideias. Então, se você sente qualquer coisa, alguém pode citar alguma coisa? Qualquer coisa? Dor de cabeça é uma doença. Dor nas costas é uma doença. Qualquer coisa, isso é uma doença. E isso tem que ser eliminado. Qual é o grande objetivo da medicina oficial? Silenciar.
O que é a dor? O que é o incômodo? É um grito de quem? Quem que está gritando? É o corpo? O ser. É o ser quem grita. Quem está pedindo ajuda? É o corpo? É o fígado? É o baço? O fígado e o baço existem por si sós? Eles são representações minúsculas, micro, de um ser maior. Então, a alopatia vai... Se você tem um problema, eu tenho um problema, ele tem que ser eliminado. Não se quer saber de mais nada. Eu vou ao especialista, ele vai fazer as análises, vai fazer as avaliações e vai interferir cirurgias ou medicamentos. Para quê? Para eliminar aquele problema. Se o problema é eliminado, o que acontece? Eu estou curado. Carimbão. Imagina que você está dirigindo. A luzinha do seu carro acende. Bateria, óleo, gasolina, motor. Acendeu. Você automaticamente está sendo avisado que está com problema. O problema está no painel? Agora, o painel te indica. Se você vai, eu estou sentindo dor no peito, estou sentindo dor no estômago, eu estou com a cólica, estou com pólipo, estou com isso. Você chega no profissional, estou com isso, faz o exame. Realmente, vamos tratar. Aí ele vai e trata e elimina. Você volta, não tem mais, você está curado. É a mesma coisa de eu chegar no painel, que acendeu a lâmpada, tirar a lâmpada e dizer, estou sem problemas. Resolvi os meus problemas. É assim que funciona? Ok, então já comecem a construir esse panorama. A homeopatia ela vai tentar não interferir. Tem um ditado que diz, muito ajuda quem não atrapalha. Todo o processo dito doença é um movimento do organismo, do ser, para se curar. É necessário. Tudo que acontece em termos de incômodo, na verdade, é um movimento de limpeza, de purificação, de harmonização. E qual é o principal médico que existe? Qual é a principal medicina que existe? Alguém chuta? Qual é a principal, a mais importante de todas as medicinas? A medicina natural. A natureza. Olha a gente tentando voltar lá para aquele início. Recuperar a consciência de que, se eu deixar o próprio movimento da natureza agir, eu não vou adoecer, eu não vou me incomodar. Eu vou tentar não falar de doença. Quando eu falar processo, se eu falar doença, me desculpem, é a força do hábito. Mas eu sempre quero falar processo patológico. Qual é a diferença? O processo patológico não é uma coisa que acontece. Aí, do nada, eu estou com essa dor. Aí, do nada, eu estou com enxaqueca. Aí, do nada, eu fiquei com insônia. Aí, do nada... As coisas acontecem assim. O processo patológico, ele não é um ato, uma coisa que acontece. É um processo. É uma sequência natural de eventos. E onde começa? Onde começa esse processo patológico? A gente vai tentar entender já já. Quando esse organismo não consegue agir naturalmente para eliminar o quê? Limpar o quê? Purificar o quê? Vamos, tentem me ajudar. Eu vou estar fazendo a seguinte afirmação. A doença, reconhecida pela alopatia como tal, é um elemento errado a ser eliminado. A homeopatia considera que aquilo que tem o nome de doença é uma manifestação de limpeza, de exoneração e de equilíbrio. Aí eu pergunto para vocês, o que é que está sendo limpo? O que é que está sendo exonerado? O que é que está sendo purificado? Vamos colocar o ser. Que ser é esse? Quem é esse ser? Ser em construção. Ok, esse ser está em construção, mas existe algo que é um ser. Lembra que nós falamos? Ele não é seu corpo, ele não é seu nome, ele é a consciência. Você pode mudar de nome e continuar sendo você? Você pode mudar seu nome e continuar sendo você?
O que não pode mudar em você que você deixaria de ser você? Ok, então tá. Vamos então relembrar que esse ser, ele está numa relação permanente com a vida. Nós estamos cercados de vida por todos os lados, o tempo inteiro. Tudo bem? Essa vida que nos chega, ela traz elementos positivos e elementos negativos. Quais são os positivos? O que nos faz bem. O que faz bem. E o que faz bem para um, faz bem para todos? Então, o que faz mal para um pode fazer bem para outro? Então, como denominar aquilo que chega de positivo a negativo? Não, a consciência percebe que é, mas quando é que algo é bom ou quando que algo é ruim para o ser, para você? Quando aquilo te prejudica. E quando é que algo te prejudica? Quando algo te desarmoniza. Você pode me dar um exemplo de uma pessoa desarmonizada? Hã? Atritos. Mas a gente não falou que atrito é uma coisa natural? Insatisfação. Mas a insatisfação é sempre algo ruim? A insatisfação é sempre algo ruim? Então tem alguma coisa ruim, alguma coisa boa em si? Isso, desafiem-se. Ou a insatisfação faz a gente parar de procurar. Ótimo, então a gente está construindo isso junto. Não existe nem em si algo que seja positivo nem negativo, tudo bem? Tudo relativo. E o que torna isso? O que relativiza isso? O que faz a utilidade? Se eu chego para você e você está aqui, não, Milton, tem que sair 4 horas, eu vou e tranco a sala e digo, você só vai sair daqui a 6 horas. Aí você só sai às 6 horas. Eu fiz um mal a você? Então registrem aí. Aquilo que você tem como conceito não pode ser válido para os demais. O seu conceito é uma referência para você. Porque senão eu vou ficar solto no universo, mas é a minha referência. A partir da minha referência, eu vou começar a lidar com as pessoas. Excelente. Agora, como não fazer disso que é meu algo que é jogado em você? Como não projetar isso? O pessoal da psicanálise gosta dessa fala. Como não projetar isso em você? Como não fazer isso? Existe em cada ser uma espécie de, vamos colocar, de filtro. E esse filtro natural, ele avalia o quanto que pode estar sobrando ou quanto que está faltando. Quem é que pode dizer para você o que te falta? Por que a gente fica buscando no outro dizer, está te faltando isso? E por que a gente está entrando num processo de padronização tal que elemento como a ciência, e no caso a medicina bem especificamente, ela se arvora, se dá o direito de dizer que todos têm que estar dentro de um determinado padrão. Você tem que dormir tantas horas por dia, seu coração tem que ter o batimento tal, você tem que comer tantas gramas disso, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Certo? Já ouviram isso? Agora, até que ponto isso tem fundamento? Quantas horas você dorme por dia, por noite? Que te faz bem? 5? 8? 8. Tem gente que é 12. 9. E aí? Ok? Então vamos continuar. O ser e consciência, vamos considerar aqui a mesma coisa. As coisas vêm, tudo vem. Um olhar que eu lanço para você, uma palavra, uma perda, uma lembrança, uma informação, uma música, um cheiro, um objeto, um sabor. Tudo que nos chega pelos meus sentidos
ou tudo que é produzido pelo meu íntimo, meus pensamentos, meus sentimentos. Tudo isso é o que está chegando. Tudo isso está o tempo inteiro bombardeando o ser e a consciência. Agora, uma pequena complicação. Isso tudo está chegando para o ser ou o ser está atraindo tudo isso? Por que você consegue visualizar, por exemplo, os seus últimos 10 anos de vida e perceber no seu ambiente de trabalho quais os tipos de pessoas que convivem com você? Elas têm alguma coisa em comum? Por que elas têm aquelas coisas em comum? Por que você não tem um outro tipo de pessoas que têm outras questões em comuns para estar lidando com você no dia a dia no trabalho? Por que são aquelas? Então, há uma sintonia. Concordam ou não, pessoal? Há uma sintonia. Gostei da palavra necessidade. Quem estabelece essa sintonia e essa necessidade? Então, não é só frescura que eu atraio aquele relacionamento, aquele chefe, aquele tipo de vizinho. Sempre os mesmos vizinhos. Já morei 20 vezes em Taguatinga Sul e sempre os mesmos vizinhos. Fui lá para o Gama, encontrei o mesmo vizinho. Exatamente às 3 horas da manhã ele começa a ouvir música. Eu não acredito nisso. Aí ele começa a cantar música. Por quê? Muito bem. Existe limite para esse estado de acomodação? Chega um ponto em que essa comodidade, a acomodação, ela começa a incomodar? Aí começam a entrar as dores. Porque se eu tenho uma vida, se eu vivo uma coisa, se eu acredito em algo e aquilo não me interfere, eu costumo dizer as minhas frases profundamente filosóficas. Um problema só é um problema quando ele é um problema. Quando ele não é um problema, ele não é um problema. Olha que idiota, não é? Tenta conversar com alguém, dependente químico ou dependente de álcool, que ele precisa se cuidar e ele não reconhece a dependência. Tenta conversar com ele. Vamos fazer um tratamento? Não, para a hora que eu quiser. Isso é problema? Então, como é que você vai interferir? Aí onde você vai trabalhar? Mas se ele não quiser, já foi falado isso aqui hoje de manhã. E se ele não quiser, e se eu gostar dessa vida, o que você vai fazer? Boa, essa pergunta é muito interessante. Você vai abandoná-lo? Mas você vai forçá-lo? O que você vai fazer, gente? Dar um remédio escondido? Se você não souber fazer isso aqui, você vai ter problema. A primeira função de qualquer processo terapêutico, a primeira função de qualquer medicina é acolher. Agora, eu não posso acolher alguém que não quer ser acolhido por mim. Mas eu não posso sair correndo atrás dela e nem ameaçando. O que eu faço então? O que eu faço no processo terapêutico? E o que eu faço para encontrar esse ser? Sabendo que tudo que está acontecendo com aquele ser, aquele movimento de beber muito, de usar drogas, aquele movimento de ter muitos processos patológicos, tudo isso, aqueles vômitos, aqueles desmaios, aquele câncer, aquele diabetes, tudo isso é um sistema de defesa. Dá para entender isso? Dá para conceber que, na verdade, o ser está se protegendo? As doenças ditas pela alopatia são indicativos de que a energia vital está atuando para proteger a sua mais profunda essência. Imagina que você está num avião e o piloto diz: nós estamos sem combustível, não vai dar para chegar no nosso aeroporto. Nós temos que jogar a carga fora. Joguem tudo fora que não for necessário. Aí joga as malas, joga os bancos, vai jogando tudo. O importante é o avião estar leve para poder planar até chegar ao aeroporto. Aí, de repente, essa consciência diz:
Não vai dar para chegar onde você está. Então começa a jogar fora. Joga o fígado, joga o braço, joga a pele, joga a visão, joga o estômago. Entende? Aí vem um diabetes, vem um câncer. Dá para entender que isso é um mecanismo. Eu estou jogando carga fora para tentar manter aquele ser para chegar onde ele precisa chegar. É estranho, né? Eu tenho uma dor, eu tenho que eliminar a dor. Eu não fui ensinado a entender que aquela dor é um mecanismo de proteção. Quando você vê alguém que diz assim, por tudo dai graças. Por tudo dai graças. Agradecei por tudo. Agradecer essa diabetes, agradecer esse câncer, agradecer esse pólipo uterino, agradecer esse cancro, esses furúnculos, agradecer isso. É possível? E tudo isso é defesa. Ainda que eu jogue um braço fora, ainda que eu jogue parte de um fígado fora, um dos rins fora, um dos pulmões fora, ainda que a pele vá para o espaço, o cabelo nem se fala, o primeiro que vai é o cabelo, segundo as unhas. Mas vale a pena, porque no final o ser chegou no seu aeroporto, ele pousou. Para que ele pousou lá? Para realizar seus altos fins existenciais. Essa tabela vocês vão precisar ter muito perto de vocês, muito perto sempre. Colocar ela nos seus trabalhos, onde vocês no consultório, num quadro, uma coisa bem legal, ou muito acessível, ou até vocês entenderem realmente ter isso aqui muito claro. Aqui caminha algumas questões que vão responder isso, e aqui caminha, por aqui você vai avaliar o quanto a sua intervenção está sendo positiva ou não. Então vamos lá tentar esmiuçar isso aqui. Nós vamos considerar aqui 3 níveis: físico, mental e emocional. Por onde a gente começa a lavar a escada? Quando você está lavando um degrau lá em cima, os degraus que estão embaixo ficam sujos. Essa é a ordem que nós temos que cuidar. Pacientes vão se apresentar com queixas físicas, queixas emocionais e queixas mentais. A prioridade para a atenção é no campo mental. Eu vou deixar de atender as queixas físicas? Não. Mas a minha prioridade é buscar aqui. Porque a partir daqui, as outras se originam. A causa está na mente. A consequência está no corpo. A consequência está nas relações, na produtividade. Mas a causa está na mente, que é alimentada por uma inconsciência, que é fundamentada pelo desconhecimento do ser. Quanto mais você estiver perto desse ser, mais você tiver consciência de você, menos você vai ter esses problemas. Vamos tentar entender. Eu estou aqui. Eu sou o ser. Não é essa forma que vocês veem. Essa é a minha essência. E eu estou me relacionando com o mundo. Eu olho para as pessoas, eu pago contas, eu assisto Netflix, eu faço um monte de coisa. O tempo inteiro as coisas estão chegando. Como eu lido com essas coisas? Quando Renata se encontra com alguém que lhe faz uma piada na rua, lhe faz um gracejo, um deboche, como é que você normalmente lida, Renata? Você tem lembrança da última vez que alguém te incomodou na rua? Você possa compartilhar conosco? Você teve uma reação X. Você mesma diz que já teve situações iguais em que você teve reações diferentes. Quando o elemento chega e você não acolhe, ele não faz nenhuma relação com você. Ele não altera em nada a sua existência. Ele não complementa, não tira, ele não pesa, ele não deixa mais leve, ele não faz nada. Isso é muito chato. Entrou aqui, literalmente saiu aqui. Esse é o mecanismo natural que todos nós deveríamos ter para não precisarmos de nenhuma ajuda, para mantermos a nossa saúde plena o tempo inteiro. Conseguimos fazer isso? O que acontece? A gente acolhe. Quando acolhe, nós temos níveis de gravidade.
Aquilo que se manifesta, por exemplo, na pele, como uma dermatite, como uma sarna, como uma psora, como um acne, como um cravo, como uma herpes, aquilo que se manifestou na pele atravessou o sistema de defesa e foi de encontro ao ser. O ser absorveu. O primeiro impacto se dá na pele. Pá, aconteceu. Quando uma pessoa apresenta um problema na pele, está indicando que aconteceu o primeiro nível de defesa foi rompido. Ok, então é uma coisa ainda tranquila, uma coisa leve de ser trabalhada. Não dá muito trabalho de ser resolvida. Ok, a coisa chegou na pele. A alopatia vai entender isso como uma doença, não como uma defesa. Então, olha só. A Karine, você vai ser minha escolhida, Karine. Karine, ela está aqui. E eu chego com uma informação. Ela não conseguiu, por algum motivo, deixar isso para lá. Ela absorveu no primeiro momento, ainda que de forma leve. Isso que ela absorveu, ela absorveu como? Pode ter sido pelo próprio corpo, uma maçã estragada. Pode ter sido pela mente, uma memória. Pode ter sido pelas emoções, um sentimento, tudo bem? Alguma coisa entrou no campo de existência dela. Vamos chamar a princípio dessa forma. Tudo bem, pessoal? Entrou. Ela recebeu. Chata. Ele deve estar nervoso, chegou atrasado, nem vou ligar. Automaticamente, ela absorveu um grau de informação, que a gente vai chamar aqui de toxina. Vamos colocar, esse nome é o mais próximo. Houve uma toxina. Aquele pensamento que existiu entre chata, ele está com um problema, aquele intervalo, quanto maior ele for, mais toxina ele vai produzir no campo existencial do ser. Tudo bem? Ou não? Aí ele produziu aquela toxina. Ele está com um problema. Aí o que acontece? Uma coceirinha, alguma coisa muito leve. Mas aí eu insisti. Não, você é chata mesmo. Aquilo que era, a princípio, um pequeno incômodo para a Karine, passa a ser um incômodo maior. Está acompanhando? Aquele problema não foi resolvido. Não foi resolvido dentro dela. Ela continuou ruminando. Mas o Milton é muito chato, eu estou aqui me esforçando, chego cedo e tal, assisti aula, chego no primeiro lugar, carteira, e vem me chamar de chato. Mas tudo bem, eu acho que ele está com um problema. Percebam, ela ficou um pouco mais de tempo com aquela informação, ruminou um pouco mais de tempo, absorveu um pouco mais de tempo e deu um espaço maior de tempo para a construção de maiores toxinas. Tudo bem? Mas aí ela foi e liberou. Tudo bem? É uma situação. Aí, outra situação. Aí ela vai embora. Nossa, mas não consigo parar de pensar nisso. Hoje de noite ela está lá em casa, assistindo televisão. Puxa vida, como é que ele fala um negócio desse? Isso é sinal de que o processo ele está interiorizando. Ele está entrando no ser. Está acompanhando essa entrada? Como que essa entrada está se dando? Agora, vamos voltar um pouco na pele. Eu entrei, chata. Não é um problema não. Eu vou deixar para lá. Aí o que acontece com a pele? A pele começa a promover uma limpeza. Lembra que eu falei? Limpeza do quê? Limpeza do ser. Lembra que eu falei há pouco? E como que ela limpa? Como que ela limpa? Aí vem os níveis de limpeza. O primeiro nível de limpeza é jogar tudo para fora. Coceiras, cravos, vômitos, diarreia, transpiração, xixi, corrimento, coriza, lágrima. Olha só, tudo isso é o organismo. Num primeiro momento, você só tinha que deixar. Você só tinha que deixar chorar, deixar vomitar, deixar ter a diarreia, deixar ter o piriri. Prepara algo para recompor, não para cortar. O que a medicina oficial faz? Ela vai antidotar, ela vai combater. Antitérmico.
antibiótico, antidepressivo, Está acompanhando? Tudo para combater. Então, eu dei o grito. Karine absorveu. Mas rapidinho ela se tocou. Tudo bem. A pele foi e jogou a toxina fora. Olha o papel do corpo. Limpar. Limpar quem? O ser. Mas, no primeiro momento, chata, ela não limpou, guardou um pouco. No segundo momento, tudo bem, eu entendi. As dores vão se manifestar nos músculos. As tensões, as distensões, as rupturas, as cãibras. Tudo bem? Está acompanhando ou não? Isso que está se apresentando, repito, não é uma doença. É uma manifestação de que o grau de aprofundamento já passou o primeiro nível de defesa. Aí não resolvi. Ele vai para o nível mais profundo. Não resolvi. Ele vai para o nível mais profundo. Ele não resolvi. Ele vai sempre para o nível mais profundo. Quando eu começo um tratamento de verdade, que eu começo a trabalhar alguém que está com problema no coração, ele necessariamente vai passar por isso aqui de novo. Ele está aqui. O nível chegou aqui, no coração. Estou com problema cardíaco. Mas isso pode acontecer paralelamente. Aquilo ficou ruminando. Aí passou para o próximo nível. Até que chegou lá no pulmão. Quem é o pulmão? Chegou lá no pulmão. O problema está lá no pulmão. Acontece que eu não sou o único estímulo que está chegando para esse ser. O tempo inteiro, estão chegando estímulos. Ao mesmo tempo, está chegando um outro estímulo aqui. Ao mesmo tempo. Já estou com um problema lá no pulmão. Mas chegou um outro estímulo, por um outro motivo. Mas, aí é que é a grande ilusão que nós começamos a construir. Não existem elementos diferentes. Qual é a única causa de tudo? Chato. Inconveniente, ou qualquer coisa que seja. Pode ser gerado, autogerado. Mas deixa eu tentar aqui fechar para esse raciocínio. Que limitação de imagens. Por mais que existam vários estímulos, o que atrai esses estímulos, ou que abre, estímulos está vindo o tempo inteiro, mas o que faz o filtro para que aqueles estímulos acessem é um desequilíbrio único. É um problema só. É um desequilíbrio que abre várias portas. Então, é tipo assim, quando eu estou bem, eu estou tranquilo e feliz, pode acontecer o que for, que eu fico tranquilo. Quando eu não estou bem, eu ando aqui, eu vejo um negócio ali, eu me incomodo, alguma coisa acontece com o meu carro, eu me incomodo, alguma coisa acontece com a minha casa, eu me incomodo, alguma coisa acontece com o meu cachorro, eu me incomodo, alguma coisa acontece com a minha bicicleta, eu incomodo. Eu tenho muitas posses, mas são muitos incômodos diferentes, mas o que está alimentando todos esses incômodos é uma única coisa. Então, embora o estímulo esteja em níveis diferentes, aquele estímulo, ele está atuando em níveis, porque ele está começando agora. Quando é que eu vou parar de receber estímulos? Não há como. Nem dormindo. O sono, né, Henrique? Os que são gerar os próprios sonhos, as memórias, as precognições e tudo mais. Tudo isso está gerando elemento. Então, entrou aqui, chegou lá no pulmão. Está incomodando o pulmão. Entrou outro estímulo, está começando a incomodar a pele. Aí tem uma outra coisa também, dentro dessa hierarquia, para vocês gravarem. As doenças, vou considerar doenças da alopatia, mais intensas, mais graves, elas, como é que é a palavra? Elas colocam as menores de baixo. Como é que eu chamaria isso? Me ajudem. Quando uma coisa sufoca a outra, subjuga a outra, quando uma coisa recalca, sobrepõe, suprime, isso, me ajudem, sufoca, isso. Vamos lá, me ajudem. Está limitado aqui. Suprime. Suprime. Já viram a ideia de supressão em algum lugar? Subjuga. Então, quando uma mais forte chega, então, se você tem uma dor, ela esconde.
Se você tem uma dor X e chega uma dor 2X, a dor 2X vai ficar manifesta. E você vai dar atenção para 2X. E você vai... Quando a 2X for resolvida, o que vai acontecer? A X vai aparecer. Deu para entender isso assim? Continua, não, ela continua adormecida. Ela continua, porque a outra tem maior intensidade. Ela está atingindo maiores áreas. Aí ela fica tentando cuidar da dor maior, fica voltada para ela. Quando ela se resolve, ai, que legal, resolvi esse problema. Nossa, quanto mais a gente reza, mais assombração aparece. Já ouviram isso em algum lugar? Na verdade, ela não foi migrada para a pele. Ela foi em si. Mas acontece duas coisas muito loucas ao mesmo tempo. Quando eu entro com um monte de corticoides, com um monte de antibióticos, um monte de coisa com aquela doença X, então eu tenho aqui o número 1, a doença 1, 2, 3, 4. Essa doença 4 está manifestando e eu começo a atuar contra ela. O que vai acontecer? Aqueles elementos vão ser suprimidos. Aí você diz assim, então era uma dor nos ossos, agora está na pele. Então ela recuou? Não. Ela foi levada para níveis mais profundos e nisso outra está se manifestando. Já é uma outra. Mas que, na verdade, tudo é conjunto de um único desequilíbrio do ser. Aí a outra se manifestou na pele. Aquela que estava nos ossos foi para o pulmão. O que estava no pulmão foi na ordem, para o fígado. Aí quando você começa a tratar efetivamente do caso, ela vem do fígado e volta para o pulmão. Ela vem do pulmão e volta para os rins. Quanto tempo ela fica? Não existe uma regra. E pode ser 1 minuto. Então, vocês vão ter a chamada leis de cura. As chamadas leis de cura. As leis de cura dizem o seguinte, como que a cura se dá? De dentro para fora, de cima para baixo e na ordem inversa. Tudo que acomete o ser, tudo que acontece com o ser, num primeiro momento, pode ser natural, inclusive o desequilíbrio, uma infecção, uma dor de dente, uma diarreia. Eu só tive um contato com algo e teve uma reação. É uma defesa, é natural ter isso. Então é natural ter dor de estômago, é natural ter cólica, é natural ter cistite, é natural ter problema. Agora, é natural ter gripe, é natural tossir, é natural. Agora, toda semana eu estou com isso. Todo mês eu estou com isso. O tempo inteiro eu estou com isso. Opa, peraí. Enquanto é natural, enquanto acontece esporadicamente, eu posso interferir naturalmente com olhar alopático na homeopatia? Posso e devo. Seja para um bicho, seja para uma pessoa, seja para uma planta. Tudo bem. Agora, todo mês esse cachorro está com infecção. Todo mês esse menino está com infecção na garganta. Nossa, eu já cuidei dessa planta, essa planta vive com isso. Toda hora está com isso. Aí você precisa parar. Aí você precisa fazer Parei, o que está acontecendo? A leitura e a resposta que eu dou é que crianças até os 7 anos, plantas e animais, servem ao mesmo tempo de filtro e ao mesmo tempo servem de espelho mais intenso para os seus pais. Então, se o seu cachorro está com infecção e é recorrente, a infecção não é dele, é sua. Se o seu filho, menos de 7 anos, está com um problema recorrente, o problema não é dele, é seu. Se você não tratar de você, você não vai cuidar dele. Entende? Então, assim, quando é uma coisa que acontece e some, toma aqui, a Cantares, beleza. Agora, toda semana, peraí, o que está acontecendo aqui? Quem é que precisa ser cuidado? O cachorro? Não. Os sintomas são resultados disso, sempre, sempre. Você só tem uma coisa que te desequilibra, só tem uma que pode se manifestar sobre várias coisas, mas só tem uma. Se você descobrir qual é o seu desequilíbrio, você resolve todas as suas questões. O difícil é você identificar qual é esse desequilíbrio.
Agora, os elementos que vão aparecendo para a alopatia, que são doenças a serem eliminadas, não te ajudam em nada. Mas se você interpreta como indicativo, você aprende com eles. Então, se você parar de perguntar para o sofrimento, por que comigo? E perguntar, o que eu posso aprender? O que eu preciso aprender? Aí muda. Aí você começa a dialogar com você mesmo. Com quem você está conversando? Com o ser. Quem é que está jogando o sinal? É o ser. Quem está querendo conversar contigo? É o ser. É o meu ser que quer conversar contigo? Não. É o seu ser que quer conversar com você. Por isso que tem um jargão de um programa humorístico antigo, que tinha um personagem que dizia assim, para mim, você é problema seu. É isso, exatamente isso. Você é problema seu. Então, qual é o meu desequilíbrio? A gente vai falar daqui a pouco sobre essa questão. Os problemas se manifestam na ordem inversa do seu aparecimento. Você teve um problema aos 5 anos de idade, outro aos 10, outro aos 15, outro aos 20, outro aos 30, outro aos 40, outro aos 45. Quando você começa a fazer um tratamento que vai considerar esses elementos, a homeopatia no caso, o problema que você teve aos 40 anos vai voltar, depois o dos 30 vai voltar, depois o dos 20 vai voltar, o dos 15 vai voltar, o dos 10 vai voltar e o dos 5 vai voltar. Eles vão aparecer na ordem inversa do seu aparecimento. Todos eles vão voltar. Em menos intensidade e com menor tempo de duração. Com menos incômodo, mas eles vão voltar. De dentro para fora, eu tenho um problema no pulmão. Eu começo a cuidar. Esse é o caminho natural. Se você está tratando de alguém que reclama de problema no músculo, ele começa o tratamento com você, e ele chega reclamando do fígado, eu errei. Eu tenho que rever o processo. Eu tenho que começar de novo. Se eu comecei a tratar do coração e aparece um problema no pulmão, por mais que seja grave, é asma, ele só tinha um problema de arritmia. Agora não está respirando direito. É mais grave. Essa é a ordem de gravidade. Um risco na pele é o mesmo que o risco no cérebro? Entende? Então, essa hierarquia foi feita em função da necessidade do órgão. Há uma afirmação que se diz que, na verdade, Emerson, não existem dor de cabeça. Existem dores que repercutem na cabeça, que podem ser de fundo respiratório, digestivo, pode ser cardíaco, pode ser alguma coisa que esteja refletindo aqui, entende? Por isso, a cefaleia, ou a dor de cabeça, não é um elemento fundamental para você fazer um diagnóstico. Eu estou com dor de cabeça. Qualquer um pode ter dor de cabeça a qualquer hora. Você tem que pegar mais elementos. Por isso, a consulta homeopática vai abranger você como um todo. Ela pode vir desse tumor, ela pode vir de um problema, de uma gastrite, ela pode vir de um problema pulmonar, ela pode vir de qualquer coisa. Ela pode vir de qualquer lugar, inclusive de um tumor na própria cabeça. Então, a dor de cabeça em si. Agora, onde que tem um tumor? Aonde? No estômago. Tem um tumor no cérebro. Tem um tumor no fígado. Tem um tumor. Aonde que está esse tumor? Esse é o órgão que está sendo afetado. A cabeça está sendo só o reflexo. Lembra aquela ideia da lâmpada lá no painel? Eu tenho que ir. É só um sinal. Tudo bem, pessoal? Não. Eu começo a cuidar do Paulo. Paulo chega lá, faz uma consulta, faz toda a avaliação. E qual é a reclamação central dele? Um problema de bronquite asmática. Aí a gente começa a cuidar do Paulo. Num primeiro momento, aparece um problema no fígado. Apareceu um problema no fígado. Lembra? Vamos, aos poucos, complicar a vida de vocês. Lembra que eu falei do nível que vai andando, e que vai chegando outra? Problema respiratório. Aí o Paulo chega no mês que vem, na próxima consulta, cara, eu estou com um problema no fígado. Eu fui lá no médico e estou com cirrose hepática. Aí o cirrose hepática, Paulo, você lembra de ter tido esse problema antes? Cirrose hepática antes? O que normalmente a gente... Você lembra, por exemplo, de algum problema sério que você teve há 5 anos atrás? Há 10 anos atrás? Há 15 anos atrás? Então, como eu vou saber se aquele problema está retornando? Se eu agravei o processo?
ou se aquilo é algo novo que está chegando. Mas eu quero que o princípio de tudo que eu estou falando é o seguinte: existe um ser que está tentando realizar-se, não é só no casamento, na profissão, nos estudos, na beleza. Tem um ser que está tentando se realizar. O problema é que, normalmente, esse ser não sabe o que é que ele precisa fazer, por isso que ele está nessa confusão toda. E nessa confusão toda, ele se abre aos seus desequilíbrios, que, na verdade, é um só desequilíbrio. E esse desequilíbrio, na verdade, é eu não saber realmente qual é a minha, qual eu sou, quem eu estou, para que eu estou aqui. Esse é o meu alto fim existencial. Às vezes, a gente acha que é uma causa humanitária, salvar o planeta. Mas eu estou aqui somente para mim, ter um encontro comigo mesmo. E me acolher. É só isso que eu preciso fazer. De forma lúcida e equilibrada. Eu me assumo. É isso que eu sou, é isso que eu penso. O mundo inteiro está me pressionando, mas não, é isso que eu sou. Eu assumo a minha sexualidade, eu assumo meu time de futebol, eu assumo meu partido político, eu assumo. Mas eu estou assumindo, não é porque ninguém me pressionou, ninguém me doutrinou, é porque eu tenho consciência, é isso que eu quero ser. Eu vim para ser isso, eu vim para ser artista, para ser professor, eu vim para ser médico, eu vim para ser o que for. É isso que eu sou. Pronto, o meu centro de desequilíbrio não existe mais. E enquanto isso não acontece, essas pressões todas estão causando desarmonias, em vários níveis. E eu estou tentando curar isso aqui. Eu estou tomando remédio para isso aqui. Só que isso não está causando nada. Ele não é responsável por nada. Olha o tanto de dinheiro, olha o tanto de tempo que eu estou jogando fora. Olha o tanto de vida que eu estou jogando fora. Porque eu não fui educado, eu não fui ensinado. Muito pelo contrário, me falaram exatamente o oposto. É o que eu tenho ouvido, é o que eu tenho o tempo inteiro. Eu não preciso... na própria televisão, o tempo inteiro me ensina isso. Os livros... A sociedade, a questão cultural, tudo me ensina isso. Aí eu não ser eu. Aí eu não me assumir. Dá para entender essa balbúrdia? Balbúrdia para você querer. Então, mas está voltando então. Você está perguntando assim para mim. Então está voltando? Eu não sei se está voltando. Eu não sei se... Aí, olha só, entra uma outra coisa. Um outro agravante. Quando eu pego a homeopatia e dou para uma pessoa, e ela usa e diz, eu senti isso. Isso que ela sentiu é o efeito do medicamento. Isso é que forma a matéria médica. Então, eu dei o medicamento para a pessoa. Ela começou a usar. Aí, na semana que vem, ela volta. Milton, eu comecei a usar o seu remédio e comecei a sentir isso. Eu estou sentindo isso aqui. O que você está sentindo? Isso, isso, isso e isso. Aí eu vou lá no medicamento, na lista dos medicamentos que vocês vão ter. Caramba, esse medicamento promove isso. Será que eu errei mesmo? Patogenesia? Aí eu pergunto para a pessoa, você já sentiu isso aqui antes? Quem que lembra o que sentiu? Olha a complicação para a cabeça da gente. Geralmente não lembra. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que parar com o medicamento. Eu estou sentindo, eu nunca senti problema, eu já senti problema no fígado. Você já sentiu antes? Já. Então, por que está voltando? É para fazer meu fígado sofrer? Por que a dor volta? Por que o sofrimento volta? Porque não foi resolvido. Ótimo. Mas o que não foi resolvido? A resposta é essa, mas o que é que não foi resolvido? A cirrose? A raiva? Exatamente, exatamente. Eu tenho que sair do que está acontecendo, eu tenho que ir além disso. Como é que eu faço isso? Eu tenho que ir além eu estou com uma cirrose aqui, me dá um remédio. Gente, não é cirrose. Cirrose não é o problema, esquece cirrose. Eu tenho um problema sério, 10 anos com bronquite. Você acha que em uma semana você vai resolver esse problema? Não, calma, deixa ele aí, vamos cuidar. O que está por trás disso? Por que essa bronquite voltou? Uma doença maior, mais intensa, se colocou em cima de outra menor. Olha só, eu tenho um problema X, aí depois você vai botar a sua mão por cima da minha mão. Aí ela tem um problema, aí eu chego com um problema. Aí chego com um problema. Aí eu chego com outro problema. Estamos com problemas. Esses aqui,
porque eu usei corticóide, usei antibiótico, usei o que for, não quer dizer que foram resolvidos. Eles estão camuflados, só que agora tem uma mais forte, que está aqui. Aí eu começo realmente a trabalhar essa. Quando essa é resolvida, essa aparece. Aí quando ela é resolvida, essa aparece. Aí, só que eu não estou numa cápsula, vivendo só com essas questões. Obrigado. O tempo inteiro estão chegando coisas novas. Mas o problema é que tudo em função daquele primeiro e único desequilíbrio. Se eu resolvo ele, vão cair 1.000 à minha direita, vão cair 10.000 à minha esquerda, e a mim nada atingirá. Olha que doido. Mas nós somos educados porque dá lucro ser ignorante. Mas você pode, com 15 anos, com 30 anos, com 60 anos, você pode romper esse ciclo. É possível. O que eu quero dizer para vocês é que esse grau de consciência, isso aqui é possível. Não existe nada. Sabe quem está procurando a gente? Quem está com um problema manifesto aqui, ó, bem aqui. E qual é? Aqui, no músculo, nos ossos, no rim, no pulmão, ele está aqui, ele está com um problema aqui. Poxa, e a fala é a seguinte, olha, eu já fui em tudo que é lugar, eu já fui em todo lugar, vem aqui na homeopatia. Bem-vindo, né? Vai estar tudo bem, quer um chá? É por aí. Aí eu viro assim, Maria Lúcia, um chá, por favor. Mas é para mim o chá, não é para a pessoa, não. Presta atenção, olha aqui, ó. Ó, tá vendo um grau, uma hierarquia? Vocês vão ter tudo isso, não se preocupe. Ó, para quem quer copiar, ó, rapidão. Ó, aqui o próximo. Actaea racemosa. Esse medicamento, na minha leitura, é um dos medicamentos mais profundos que existe na homeopatia. Ele atende aquela questão, Renata, primordial. A angústia existencial. Que angústia é essa? Não sei. O que te falta? Nada. Sabe, você tem um propósito, você vai lá e faz. Você está bem com a família, você está bem com os amigos, você está bem materialmente, e a pessoa está feliz, ela não está triste, mas ela para e ela, caramba, o que está faltando? Aquela angústia. Só que essa angústia, se não for bem trabalhada, harmonizada, ela chega a doer tanto a alma, que a pessoa começa a machucar o corpo. Ela começa a se ferir para provocar no corpo uma dor que faça esquecer a dor que ela carrega na alma. As automutilações, as situações. Então, ela sente uma dor tão grande, o que ela vai fazer com essa dor? Ela não sabe como resolver. Aí ela vai se machucar, vai provocar dor. Ela vai provocar dor no corpo, ela vai provocar dor nas emoções, ela entra em relacionamento furado. Ela vai provocar tudo que é tipo de coisa que tire a atenção dela, tentando esquecer aquela dor maior, só que ela não consegue. Porque é muito forte. A dor da angústia existencial é algo incomensurável. Você tem um padrão de existência em que você está insatisfeita, por exemplo, num trabalho, num relacionamento, num estudo. Você está infeliz. Você está faltando. Eu não sou feliz porque eu não estou fazendo isso. Eu não sou feliz porque eu estou fazendo aquilo outro. Aí eu vou e começo a fazer. Eu me separo, eu peço demissão, eu vou fazer outro curso na faculdade. Aí eu vou fazer. Aí qual é a grande descoberta? Eu continuo sentindo a mesma coisa. Entende? Aí é isso que a gente está falando. Actaea racemosa. Esse vazio. Cara, o que me preenche, afinal de contas? Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa meio contraditória, porque não é que eu esteja vazio, é que eu não estou preenchido. Ah, mas isso é jogo de palavras. Não é jogo de palavras. Eu estou bem, as pessoas da minha vida estão bem, eu estou feliz. Eu estou muito feliz, mas, ao mesmo tempo, está faltando uma tristeza, um vazio, uma saudade. É não saber a resposta. Exato. Essa é a chamada angústia primária, angústia primordial. Todas as outras são secundárias. Todas. Qualquer angústia que você enumerar aí. Estou angustiada porque não casei, porque não formei, porque não viajei. Qualquer coisa. Tudo é secundário. Por quê?
todas as outras angústias são respondidas, podem ser resolvidas. Com exceção da angústia existencial, que é a maior de todas, quando você traz qualquer tipo de dor, qualquer tipo de problema, ele está acima. Qual é o problema, qual é a angústia mais importante na sua vida? É a que está nesse exato momento te incomodando. É essa. Ok, ela está no topo. Quando você toma um medicamento homeopático, aquela doença, aquele processo de desequilíbrio, ele construiu um padrão de existência energético. Ele desequilibrou a minha energia vital. A minha energia vital está desequilibrada, por isso é que ele está se manifestando. Quando eu tomo a homeopatia, a homeopatia não vai para o problema, ela vai para a minha energia vital. A minha energia vital se reequilibra, a minha energia reequilibrada quebra o padrão. Quando ela quebra o padrão, aquele problema que existia... Mas olha os outros que estão aqui. Como culpa é fundamento de praticamente tudo que existe. Quanto mais você tiver culpa, mais você está aberto aos processos de adoecimento. Então, herpes, qualquer um dos herpes, afasta o outro do contato. Herpes afasta. Quando você está se sentindo culpado de alguma coisa, o que você faz? Você se esconde. A pessoa que chora, necessariamente, eu não já preciso entrar com um antidepressivo para cortar aquele choro, para cortar aquela lágrima. Eu tenho que fazê-la chorar mais? Não, eu tenho que acolher. E trabalhar um espaço para que ela expresse, para que ela fale. Ela fale. Porque quando a pessoa fala, ela é a primeira que ouve. E a única que vai conseguir realmente saber o que precisa acontecer é ela. O nosso papel de interventor, como terapeuta, não é resolver, é construir espaço para que ela resolva, para que ela faça acontecer. Essa é a nossa tarefa. Então vamos lá, vamos tentar entender a sua realidade. E vamos avaliar até que ponto você tem noção da sua realidade. Qual é a sua realidade? Vamos tentar. Então, qual é a sua autoimagem? Ela é clara para você? A imagem que você tem a seu respeito foi construída por quem? Pelos seus pais? Pela sociedade? Por você mesmo? E aí, muitas das vezes, inclusive, eu abro mão da minha própria imagem em função da imagem que os outros têm a meu respeito. Você tem a sua imagem, tem a imagem que as pessoas pensam a seu respeito e chocados fiquem. Aí, verdadeira. Você está diante do paciente, que tem uma autoimagem construída, fundamentada em sabe-se lá o quê. Você tem um paciente que, a maioria das vezes, a imagem dele é construída por quem está ao redor dele. Você precisa ajudá-lo a encontrar a verdadeira realidade, mas você não pode dizer qual é o espaço dele, o lugar dele, senão você seria mais um de fora dizendo. Você não pode dizer para ninguém o que é ou o que não é. Mas você precisa o tempo inteiro fazer com que a pessoa perceba, afinal de contas, qual é o espaço da minha existência? Afinal de contas, quem é essa pessoa que está aqui? Por que eu faço as escolhas que eu faço? Vocês precisam entender que ela vai dar respostas não com aquilo que você entende. Ela vai dar respostas com o nível de entendimento delas. E cuidado para não interpretarem isso a partir do seu entendimento. Deu para entender essa pequena confusão? Então, se eu estou diante da Flávia como minha paciente, e ela traz uma realidade, e eu não consigo abstrair da minha própria realidade e acolher, e se eu não tiver esse cuidado, eu vou fazer toda a interpretação em cima do que eu acredito, do que eu penso, do que eu tenho como história, do que eu tenho como fundamento, do que eu tenho como perspectiva. Quem é que eu estou cuidando? De mim, não estou cuidando dela. E o grande desafio é encontrar no outro paciente alguém que me ajude a equilibrar, mas ao mesmo tempo ter a competência para me fazer ser dele.
Eu sou seu, eu estou com você e eu me entrego a você para que você se encontre. Esse é o grande desafio. E qual é a realidade que vai ser construída aqui? Você vai ter acesso a essa realidade? Necessariamente não. Como é que você sabe que o resultado vai acontecer? Como é que a medicina avalia que o resultado para ela apareceu? Quando o exame alterou, quando a imagem sumiu, quando as taxas regularizaram. Não é assim que funciona? E você, como é que você consegue perceber que você está tendo sucesso no seu processo terapêutico, considerando, Renata, que a gente está buscando a consciência do ser? Como é que eu consigo avaliar que eu estou indo bem no meu tratamento? Só porque o furúnculo sumiu? Uma outra coisa que a gente precisa trabalhar é a ideia de que eu preciso vencer algo, vencer uma doença, vencer a morte. E se eu continuar doente, eu não me curei? E se eu morrer, eu não me curei? Por mais que hajam questões a serem resolvidas com quem está ao redor, com os filhos, companheiros, com a estrutura social, por mais que hajam coisas que eu tenho que fazer com o externo, o meu grande desafio é comigo mesmo. Dizem que tem duas perguntas que nós temos que responder. Quem sou eu e o que eu estou fazendo aqui? Se eu conseguir esses dois elementos, eu realizo os meus altos fins existenciais. E se preciso for doar minha vida a quem eu amo, ou mesmo por uma causa, assim eu farei. Mas qual o sentido de doar a minha vida, ou doar algo de mim, que efetivamente eu não sei exatamente por que eu estou fazendo, ou porque é um movimento de massa, ou porque todo mundo está indo naquela direção? A cura, efetivamente, é um processo de encontrar-se, de ter consciência de si, de saber-se. E essa cura, eu aprendi a dividi-la em 10 partes, onde a homeopatia, e eu coloco aí a acupuntura no mesmo patamar, a auriculoterapia, a reflexologia, eu coloco aí o reiki, jorei, o passe, o magnific healing, e tudo mais que existem, teta healing, accesses, barra de accesses, tudo que vocês conhecem pra caramba, eu coloco isso tudo no mesmo nível. Atua até 2. Tudo que é externo tem um limite que vai até no 2 no processo de cura. Se eu procuro um profissional, chego lá na acupunturista, vem fazer uma sessão de acupuntura, e ele faz um tratamento, a pessoa senta, deita lá, ele vai lá, faz análise, vê os meridianos, coloca as agulhas, a pessoa fica lá meia hora, ele tira as agulhas, está tudo bem? Tá, levanta, vai embora. Eu posso chegar no estágio 2 dessa cura. O verdadeiro acupunturista vai além disso, não é, Elisângela? Não é, Samuel? Eu preciso, porque eu, acupunturista, identifiquei, aqui nesse ponto tem um desequilíbrio no campo energético. Agora eu preciso convidar aquela pessoa a entender por que isso aconteceu. Porque não é só eliminar. A pessoa vai chegar... Bianca, eu estou assistindo isso, assim. Toma, vai na farmácia, toma esse medicamento 3 vezes ao dia. 6 gotinhas, 3 vezes ao dia. Eu cheguei no nível 2 de cura, só. E os outros 8? É o despertar da consciência. É o ser encontrar o ser. Quem é que está gritando com você através das suas dores? É o ser. E quem é que precisa dar ouvidos ao ser? Parece doideira. É eu comigo mesmo? É o próprio ser. É a autoconsciência. É você saber de você mesmo. Por que eu gosto disso? É porque meu pai diz que é bom, minha mãe diz que é bom, meu vizinho diz que é bom, a sociedade diz que é bom, o meu partido diz que é bom. Por que isso é bom? Eu sei por que é bom. Agora, existem coisas que dificultam eu ter essa autoconsciência. Primeira coisa, eu desconheço a minha origem. E eu desconheço o meu destino. Eu não estou falando do útero da minha mãe. E não estou falando do cemitério Campo Jardim, que por acaso é vizinho nosso aqui. Campo da Esperança. Eu não estou falando disso. Qual a sua origem? Qual o seu destino? E o que acontece nesse meio termo?
É acordar, dormir, acordar, dormir. Final de semana, o churrasco. Janeiro, vamos para a praia. Acordar, dormir. Final de semana, churrasco. Janeiro, vou para a praia. É isso? Criar os filhos, ver os filhos crescidos, felizes, ir embora. É só isso? E o que mais? Qual é a minha origem? A doença é um chamado a pensar sobre isso. Mas então, quais os elementos que dificultam eu ter tomada de consciência? O primeiro, eu não sei da minha origem, não sei do meu destino. Segundo elemento, fixação nos prazeres ou fuga das dores como fins últimos. Ok? O que a maioria de nós está fazendo? Buscando prazeres ou fugindo das dores e sofrimentos? Como superar isso? Como ir além disso? Próximo elemento que dificulta a tomada de consciência, que faz com que seja difícil eu encontrar esse ser e ouvir. Por isso que ele tem que gritar comigo. As barreiras que são autoimpostas ou recebidas do externo. Alguém pode citar uma barreira autoimposta? Eu não dou conta. Eu não posso. Eu não consigo. Educação limitadora, castradora, domesticadora, falta de orientação e exemplo. Eu ouvi uma frase essa semana, esses dias, que me fez pensar bastante, que dizia assim: pobre dessa juventude, lhes é cobrado atitudes que nunca tiveram exemplos. Eu achei assim, cara, é muito forte isso. Isso tudo aqui, medo de mudar, talvez esse seja um dos mais fortes. Ruim com ele, pior sem ele. Já sei como é que é, já conheço as manias, a gente vai levando, vai ficando aí. Né? A dureza que você impõe a você mesmo, não permite relaxar, não se permitir. Aquele exemplo que eu dei de Arsênio com o álbum hoje, quem de vocês consegue realmente assim relaxar em algum momento? Tirar uma tarde assim, quer saber, hoje eu não vou fazer nada, não vou estudar, não vou trabalhar. Amanhã eu recomponho, chefe, eu ligo, amanhã eu ponho... Quem que faz isso? Quem que dorme sem culpa uma tarde? Parabéns. Poucos, parabéns. Eu ainda confesso do fundo do coração que eu ainda, dormia e perder tempo, eu tenho tanta coisa a fazer. Nossa, eu tenho que fazer alguma coisa útil, vou assistir Chaves. Esses são os elementos que estão dificultando a nossa percepção de nós próprios e, consequentemente, estão abrindo espaço para os adoecimentos. No dia que esses elementos forem eliminados de nossas vidas, nós não iremos mais adoecer. É tão fácil, por que a gente não faz? Por que você não deixa de ter apegos? Por que você não abre a sua mente para novas ideias? Por que tantos preconceitos, tantos tabus, tanta ignorância? Por que tanta agressão a quem pensa diferente de você? Por quê? Eu não estou falando você, estou falando nós, todos nós. Por que tanto medo de encarar o novo? Você acha que o novo não virá só porque você não vai querer encará-lo? Não adianta querer não fugir, ele vem. Não adianta, você não tem alternativa. Estou colocando eu também. A gente não tem alternativa. O quanto que você é rígido nas suas ideias, nos seus conceitos? O quanto você cede? O quanto você pede desculpas? Você lembra o quanto? Você consegue dizer abertamente assim, o quanto que é fácil para você pedir desculpas e reconhecer que você está errado? É tranquilo isso para você? Quanto de orgulho a gente tem? Né? Quanto de ainda, cara, e agora? É um sentimento de autoridade, de poder e de força que não pode ser quebrado. Até onde você enxerga? Até onde você enxerga? Naquilo que você acredita. E quem deu o óculos que você tem para você? Quando você recebeu esse óculos, você voltou para ver se ele foi feito de acordo mesmo com a recomendação dada? Isso aqui não está vendo nublado, tudo nublado? Agora vamos entrar nas influências. Lembra, a gente está reforçando o que a gente já começou. O tempo inteiro a gente está recebendo influências, o tempo inteiro, tempo inteiro, tempo inteiro. E vem influência de onde você menos espera. Olha só que doido. Né?
o ar, o céu, os pensamentos, as energias, os sentimentos, de tudo que existe o tempo inteiro está influenciando você. Não existe possibilidade de você não estar sendo influenciado. O que é que você faz com as influências que você recebe? Você reconhece as influências? Você reconhece quando você está sendo influenciado? Tudo isso que eu estou falando com vocês vão ter que levantar com seus pacientes. Você reconhece o quanto você está sendo influenciado na sua vida? Religião? Ex-marido? Como é que é? Entendi. Ok. O tempo inteiro a gente está sob influência. O tempo inteiro. E o nosso organismo, nosso sistema de defesa está feito um louco tentando manter o equilíbrio, manter a harmonia. Quando alguém disser assim para você, você é desequilibrado, não fique nervoso. Não apela. É só um fato. Nós somos desequilibrados por natureza. Porque o tempo inteiro a vida joga para um lado, a vida joga para o outro. Ninguém de nós consegue ficar 24 horas em equilíbrio. Ninguém desse planeta consegue. Esse é o primeiro fato. Então, não chame para você uma autoridade, um poder, uma competência que ainda não faz parte da nossa condição. Então, ok, eu estou em desequilíbrio, eu estou lutando para manter o equilíbrio. Equilíbrio não é uma coisa estática, uma coisa fechada, finalizada, terminada. Equilíbrio é uma coisa construída, é um movimento de harmonia entre as tensões que existem na minha vida. E vida é atrito, vida é tensão, o tempo inteiro. Ninguém vive sem tensão. Ninguém vive sem atrito, não há vida. Então, equilíbrio é essa, uma hora eu estou indo para um lado e vem uma força para o outro, vem uma força para o outro, e assim eu vou, daqui a pouco eu estou sorrindo, daqui a pouco eu estou chorando, daqui a pouco eu estou elogiando, daqui a pouco eu estou criticando, daqui a pouco eu estou feliz, daqui a pouco eu estou irritado, daqui a pouco eu estou com coragem, daqui a pouco eu estou com medo, daqui a pouco eu estou cheio de dúvidas, daqui a pouco eu tenho todas as certezas do mundo, daqui a pouco eu tenho a fé do universo, daqui a pouco eu duvido de tudo. Esse é o equilíbrio, não é uma coisa que, pronto, cheguei aqui, acabei, pronto. Não, equilíbrio é essa luta. E a nossa energia vital está o tempo inteiro tentando nos equilibrar. Quando eu adoeço, esse adoecimento é um indicativo do meu desequilíbrio. A doença não é o problema é o desequilíbrio. Por que eu desequilibrei? Porque a influência que chegou, eu acolhi. E como fazer para não ter mais isso? Tudo é influência. Gente, nós estamos... Agora, a gente aos poucos vai tentar... De onde vêm essas influências e por que elas são como são? Eu vi, falando de música, uma cantora aí dessas aí que diz assim... você está reclamando que eu estou bebendo no boteco? O sofrimento é meu, eu sofro onde eu quiser. Diz que vai beber. Eu falei assim, tá certo, o sofrimento é dela, né? Fazer o quê, né? O natural é... De novo a Karina, não vou parar, senão vou acabar influenciando energeticamente. Eu vou falar com a minha cadeira. O natural é chata. Estou nem aí. Estou nem ligando. Esse é o natural. O natural é, meu bem, está tudo pronto, vamos para o churrasco. Não, eu não quero ir, não, você não fez aquilo. Então tá, deixa eu ir, tchau. Não é? Hã? Se o mecanismo funcionasse com perfeição, jamais haveria sofrimento ou doença. Jamais. Se você dissesse para ele sim, eu quero, eu não quero, paciência. Vamos? Não, então eu vou, tchau. O grande desafio é você entender, e isso é um fato, as influências não vão deixar de existir. As informações vão chegar. Os maus tratos, isso vai chegar. O grande desafio é você entender que não é eu me tornar frio e distante e não sentir aquilo. É eu não acolher aquilo. Eu fico, poxa, me abalei, mas eu não deixo de seguir a minha estrada. Eu posso interferir? Posso, vou lá e faço. Não posso? Pelo menos uma oração eu posso. Pelo menos um bom pensamento eu posso. Um bom desejo e vou seguir meu caminho.
O grande desafio é entender que influências estão o tempo inteiro. Agora, o problema não são as influências, é eu abrir espaço e acolher elas. É eu acolher a revolta, a tristeza, porque quando você vê uma cena, o que você vai fazer normalmente? Você vai ficar triste, vai ficar com raiva. E aí você vai ampliar, aí a dor abre espaço. Então, assim, os estímulos, veja bem, Vitória, os estímulos são mais fortes do que a resistência natural. Eu não estou falando do organismo físico, das suas emoções. Você tem tanta sensibilidade que aquilo é mais forte, então aquilo te faz sofrer. E aí você adoece. E aí você começa o seu adoecimento, que vai terminar lá numa gastrite, vai terminar lá numa pneumonia, numa bronquite, num câncer, no diabetes. Estão entendendo essa história? Então, tudo que vocês começam a perceber, a gripe, a coriza, os problemas na pele, o grito, o choro, isso é movimento natural de defesa. Chorar, gritar, xingar, escrever lá na página, seu babaca, seu otário. Sabe, isso é a defesa que você faz. Aqui a gente não está dizendo que isso é certo e nem que está errado. Eu estou dizendo que tudo isso que acontece é a sua expressão. Como diria o filósofo Shrek, é melhor para fora do que para dentro. É muito melhor para fora. Bota para fora, chora, xinga, manda ir a merda, sabe? E tudo mais. Mas o que está acontecendo é defesa. Por favor, hoje eu preciso que vocês saiam com isso. O que está acontecendo com o meu corpo é são defesas do quê? Da minha distância, da minha consciência. É só isso que está acontecendo. Aí, esses sintomas, ou grupos de sintomas que são chamados de síndrome daquilo outro, isso tudo, esses sinais, esses sintomas, isso tudo é indicativo. Olha só, falta de ar, arritmia, dificuldade respiratória, dificuldade de circulação sanguínea, tudo isso é o organismo tentando se defender de toxinas que entraram. Entrou um monte de coisa, o corpo está... Cara, isso não me pertence, não pertence. Como é que eu faço? Eu tenho que me livrar disso tudo, eu tenho que me livrar disso tudo. É isso que está acontecendo. Tudo bem? Influências. Vocês não estão imunes a ela, nós não estamos imunes a ela. Não tem como botar uma bolha e andar, pronto, esqueci. Até porque, como o Henrique também levantou, isso pode vir de dentro de mim. Meus próprios pensamentos, minhas memórias, os meus sonhos. Nossa, será que eu vou aposentar agora? Meu Deus do céu. E aí? O sistema nervoso, a nossa estrutura nervosa, ela é, digamos assim, acentuada no período de lua cheia, onde tem mais casos de epilepsia, de convulsões, porque essa energia vital ela está mais, digamos assim, intensa no ser, na criatura. O ambiente político, o ambiente econômico, isso influencia a gente. Influencia, mesmo quem acha que não tem nada a ver com história. Quem está lá no seu cadinho, com a sua enxadinha, está sendo influenciado e muito. Isso é influência ambiental. Produtividade, metas, tarefa, horários. Alguém falou hoje de manhã, né? Trânsito, aquela coisa toda, estresse. Quem de nós está livre disso? Quem de nós tem o privilégio de poder pegar um horário tranquilo, voltar a hora que quiser, chegar a hora que quiser? A maioria de nós não. Ônibus, serviço público, ônibus coletivo, essa coisa toda. As informações, um amontoado de coisas, necessidades. Cara, eu tenho que trocar agora o X27, saiu o X, já tem um X27? Nossa, precisa ter, ele saiu agora. O que ele faz de novo? Ele faz diferente? Não, ele muda o tom da sobrancelha. Mas eu preciso ter o X27. A temperatura, o ambiente, até a diversidade do que você vê está te influenciando. Imagina você de férias. Quem mora aqui, por exemplo, em Águas Claras? Quem mora em Águas Claras aqui? Imagina você abrindo seu apartamento, sua janela de Águas Claras. Ou você saindo cedinho, desce do seu apartamento, chega em Águas Claras e fala assim...
Aí você sai para dar caminhada em Águas Claras. Agora imagina você, opa, estou de férias, vou para o Nordeste. Aí imagina você acordando na pousada, abrindo a janela, o ventinho vem, levanta a cortina, aquele cheirinho de mar, aí você sai, pisa na areia. Tem diferença? Isso influencia. Tá? Olha só, eu vim lá do universo, sistema solar, país, ambiente, e olha onde eu estou chegando. Família. Família, como influencia a gente? Quem estuda constelação familiar aqui? Quem tem conhecimentos? Quem estuda vai se dar bem. O quanto que famílias sofrem, o quanto que famílias escolhem inconscientemente um membro para vivenciar aspectos de uma coletividade. Esse vai ser o perseguido. Esse vai ser o fracassado. Esse vai ser o rejeitado. Esse vai ser o negligenciado. Esse vai ser o de sucesso. As famílias escolhem isso. Às vezes, é claro que a gente está falando no nível de inconsciência, às vezes um pai com 2 filhos, com 2 filhas, ele não está percebendo, mas ele está dando direcionamento para aquele filho ter sucesso. E aquele outro filho ser fracassado. Eu estou falando que nós estamos sujeitos a essa... eu estou no meio da minha família e estou protegido. Como dizia um jovem que eu estava conversando, SQN. Só que não. Né, teoricamente. Agora, qual é a pior e a mais importante, mais difícil de todas as influências? Olha só, eu saí lá do cosmos e eu cheguei aqui mesmo, em mim mesmo. Tudo isso está nos levando ao nosso adoecimento. Quem que está adoecendo? É o meu corpo? Está clara essa ideia? Então, como começam a acontecer essas coisas? Olha só essas explicações. Uma contaminação microbiológica, está faltando nutriente. Você tomou um remédio, por isso é que está acontecendo isso. Não, isso são energias negativas, são pensamentos de alguém que não vai com a sua cara, que mandou emagrecer. Então, as pessoas começaram a encontrar elementos que, de certa forma, justificam o desequilíbrio. Agora, é por causa disso, de algum desses elementos, que o processo patológico acontece? Então vamos só dar um exemplo. Deficiência nutricional. Você está assim porque está faltando vitamina D. Você está assim porque está faltando a vitamina A. Eu posso justificar um processo de desequilíbrio por causa disso? A leitura que eu faço é não. Por quê? Porque se fosse assim, todas as pessoas que não tivessem vitamina A estariam com aquele problema. Por que aquele problema? Então o problema não é porque ela está com falta de vitamina A. Ela está com falta de vitamina A porque está com o problema. E qual é o problema? A falta de percepção de si. Tudo isso que é alencado por nós pode ser usado como um ponto de referência, mas você não pode justificar o seu adoecimento porque você está estressado, porque você está triste, porque você está magoado, porque você perdeu seu emprego. Você não pode justificar um câncer por causa da perda de emprego. Concordam ou não? Mas ele alimentou, tudo bem, mas o câncer já estava lá. E por que ele foi alimentado? Por que aquele outro perdeu o emprego e não ficou com câncer? E por que aquele está com câncer sem ter perdido o emprego? Muito pelo contrário, foi promovido no trabalho. Peraí, como é que faz isso na minha cabeça? O que está adoecendo? O que está me adoecendo, afinal de contas? Respondam só para mim rapidinho. Eu quero resgatar essa ideia de humanidade. Humano. O que é o ser humano? O que é ser humano? Podem falar. O que é ser humano? Uhum.
Enquanto você for um ser humano, e quando eu falo assim, eu também estou me colocando, tá? Enquanto você for um ser humano, você não será um pai perfeito, um marido perfeito, uma mulher perfeita, um estudante perfeito, um filho perfeito. Você não será um cidadão perfeito, um motorista perfeito. Você não será um torcedor perfeito, um eleitor perfeito. Você não será merda nenhuma perfeita, enquanto você for um ser humano. Porque perfeito é algo que não tem mais nada a ser feito. E todo santo dia tem algo a ser feito em nós, para nós e por nós. Todo santo dia que eu abro os olhos, hoje eu posso fazer algo diferente. Eu não estou acabado, eu não estou concluído, eu não estou terminado. As arestas ainda têm por lapidar, ainda tem o que ser feito. Então, ser humano, eu preciso que você seja humano e acolha o ser humano doente que está diante de você, sofrido que está diante de você. E ele vai chegar com uma série de questões, mas seja lá o que for, acolha como ser humano. Se você tiver que chorar com ele, chore. Tiver que rir com ele, ria. Diante dos seus amados, diga, eu tenho medo. Diga que não sabe fazer, não dou conta. Não tenho forças. Eu não entendo, eu não aprendi. Eu não acredito, eu não sei. Assuma isso. Assuma. Chore diante das pessoas que você ama. Isso não é fraqueza, isso não é incompetência, não. Sabe? Admita que não dá conta. Admita que você não sabe como fazer aquilo. Peça ajuda para um moleque de 10 anos. Eu não sei, me ajuda aqui. Sabe como é que faz esse negócio aqui? Eu não faço a menor ideia. O moleque vai lá e faz rapidão. Muito obrigado mesmo. Humanidade. Se não houver humanidade, a gente não supera. Você sabe como é que você vai superar um limite que você possui? Você sabe qual é a principal exigência para você superar um limite que você possui? Reconhecê-lo. Eu só vou até aqui. Até esse momento, esse é o meu limite. Enquanto você não fizer isso, você não se supera. Esse é o meu limite. Eu estou cansado, estou com medo, eu estou com dúvida, eu estou com insegurança, estou me sentindo sozinho, estou me sentindo fraco. Esse é o meu limite, eu não dou conta. Nesse exato instante começa a transformação. Aí eu começo a me expandir. Enquanto isso não acontece, a expansão não se dá. Parabéns por reconhecer seus limites e a partir de agora, cada vez mais se assuma e aí você vai crescer.